Privilégio imenso poder estar com os irmãos no primeiro sábado de um ano. Parece brincadeira, mas pastor é o que menos tem se preocupar na época de férias. A gente está sempre viajando e nunca tem quase esse privilégio. Tem uma época que, devido às viagens dos pastores, a igreja do NASP, Hortolândia, me convidava para fazer o primeiro sermão do ano. E eu ia lá para encontrar 10 gatos pingados, né? E eram 2 cultos. Eu falei, puxa vida, podia reduzir para um só. Era 3.500 em cada culto. Eu me lembro que, eu primeiro quero agradecer o convite, tá? Oportunidade. Eu me lembro quando, não sei se eu já contei isso aqui, estava no distrito, e chegou uma irmã, a líder da assistência social. Eles tinham preparado naquele ano 320 ou 330 cestas básicas para distribuir no Natal. É muita cesta básica. E ela naquele ânimo com a equipe, e uma baiana de Cruz das Almas. E ela então falou assim, pastor, eu quero que o senhor venha fazer o culto. Nós temos muita gente na hora do Natal, aquele negócio todo. E aquele sábado ela saiu toda radiante, eu fui para casa e quando nós estávamos preparando ali o almoço, esquentando, toca o telefone. E eu atendi chorando do outro lado. Na hora que eles estavam fazendo oração para comer, aquela irmã sofreu um infarto fulminante e morreu ali. O que me questionou? A última mensagem que ela ouviu foi o meu sermão proferido naquele sábado. Qual foi a qualidade da mensagem que ela ouviu pela última vez? Às vezes a gente ocupa o púlpito, claro que pastor gosta demais, né, pastor? A gente gosta demais de ocupar o púlpito. Mas que tipo de mensagem? Qual é a qualidade da mensagem que você proporciona? Que Deus te orienta a você levar para as pessoas. Talvez seja a última mensagem ou a única mensagem que eles vão ouvir na vida deles. Eu gostaria de convidar você nesta manhã a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler, eu vou dar continuidade a um sermão que o pastor fez no dia de uma Santa Ceia aqui, sobre José. Eu até comentei com ele que eu faria isso. Gênesis capítulo 45, nós vamos ler dos versículos 1 a 15. Uma história impressionante. José, Gênesis 45, a partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por me haveres vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosse vós que me enviasse para cá, e sim Deus, quem me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Agora apressai-vos, subi ao meu pai e disse-lhes: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, seus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens.
e eu vou te sustentar. Porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos. Meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai-me ao Pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazeis descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. E José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Que situação! Eu imagino esse tipo de encontro. Eu imagino o que Satanás deve ter dito aos ouvidos de José nesse momento. Eu me lembro quando Gisele e eu, nós regressamos da Suíça para o Brasil, havíamos recebido um chamado para voltar para o Brasil. Estávamos no apinhado aeroporto de Congonhas, fazia já um bocado de tempo que nós não vimos os nossos pais. E quando você chega em Congonhas, por volta de 10, 11 horas da manhã, aeroporto apinhado, você procura ali, e de repente eu vi meu pai ali ao longe, minha mãe, e você esquece mala, você esquece tudo, e você corre, encontra, abraça e beija, e sempre há choro nesse momento. Aquele choro que brota do fundo da alma. Até o mais durão chora nesse momento. Era a situação daqui. José, eu creio que naqueles momentos, as imagens do vivenciado, há 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos já, passou na mente de José. José tinha 17 anos quando foi vendido. Ele lembrava claramente de ter ido entregar a comida aos filhos. Jacó havia pedido. Sabe, ele lembrava ainda de estar se afastando e ver a túnica na mão dos irmãos, e eles rindo. E Rúben ainda dizendo, olha, não faça nada de mal para o menino, apenas vendam, não faça nada de mal, é o nosso irmão. Sabe, quando você lê o relato de José, você tem os capítulos até o 37 de Gênesis, falando da família de Abraão, Isaque e Jacó. E você quando vê José, você vê que José, ele tinha uma personalidade um pouco difícil. José era futriqueiro. José, para fazer graça ao pai, já que Jacó gostava de saber, José saía, ia lá ver os irmãos e quando chegava contava tudo que tinha visto. E Jacó incentivava isso. E José era o X9 da situação. Era o fofoqueiro. E os irmãos viam aquilo, via a predileção do pai por José. E aqui vai um conselho para os pais. Nunca privilegie um filho em detrimento de outro. Você vai criar um grande problema. E José colheu esse tipo de situação provocada por Jacó. E agora então está Jacó aqui, José aqui. Vendido por 20 moedas de prata, o equivalente a um escravo aleijado. Você imagina o percurso de onde eles estavam até o Egito. Língua estranha, ele não falava a língua dos egípcios. E chega então agora, e você então chega aqui no capítulo 41 de Gênesis. Jacó, capítulo 39. E José chega então, elevado ao Egito, e chega na casa de Potifar. E ele então é vendido como escravo. E o que me chama a atenção, e acho que chama a atenção à primeira vista de todos aqueles que leem. Veja só o versículo 2, capítulo 39 de Gênesis, versículo 2. E o Senhor era com José,
Meu querido, como o senhor pode ser com alguém que foi tirado do lar, arrancado, vendido pelos irmãos, agora entregue como escravo, e o Senhor era com José? Qual a imagem que você tem quando o Senhor está com você? Bênçãos. Eu não vejo nenhuma bênção aqui para José. Eu vejo ele sendo vendido, e o Senhor era com José. Você imagina o percurso, tanto que José não deve ter chorado, 17 anos, ser arrancado da família, vendido pelos próprios irmãos. Se existe traição maior do que essa, ser traído pela própria família, pelo sangue do teu sangue, pelo teu DNA. E diz que o Senhor era com José. Não fere o teu conceito de quando o Senhor está com você? O Senhor, quando vai estar comigo, é um carro novo, prestação em ordem, é casa bem arrumada, fartura, no trabalho tudo bem, vivendo bem com a esposa. E eu posso dizer, graças a Deus. Agora você vendido como escravo, arrancado da sua família. E relata Moisés aqui, e o Senhor era com José. Mesmo a despeito da personalidade do moço José, 17 anos de idade, ele colocou no seu coração que o Senhor era com ele. E olha a continuidade do versículo. E ele veio a ser um homem próspero. Versículo 3. E vendo Potifar que o Senhor era com ele. Olha o testemunho de José. Um homem que nem falava a língua. Estava aprendendo, falava tudo errado. É igual a gente quando começa a falar inglês. Aqui quando começa a falar inglês, fala tudo errado. Quando eu vejo as pessoas às vezes, que são fluentes e falam bem, eu fico feliz. Mas quando eu começo a falar inglês, eu fui almoçar com o pastor teve que traduzir tudo lá. Potifar viu que tudo que fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. E José ali, trabalhando. E ele confia tudo a José. Um versículo que me chama a atenção muito, é o versículo, no capítulo 39, o final do versículo 6. Só tem 4 vezes que é citado esse tipo de coisa a um homem. José era formoso, de porte e aparência. Só tem 4 homens que são citados na Bíblia como belos. A mulherada já fica toda alegre, né? José, Davi, Absalão, quem é o outro? Saul. Eu imagino José perfilando ali nos seus 20 e poucos anos, quem sabe aquele calor, tirasse até a camisa e está andando, e a senhora Potifar, os 2 olhos cobiçando o menino José. E a história que, quando a gente fala em José, a história que a gente sempre lembra é esta. Mas nós vamos ver que foi a de menor importância, porque José era fiel aos ditames do Senhor. José sabia que se fizesse isso, e ele fala para a senhora Potifar, no decorrer do capítulo 39, como posso eu trair o meu senhor que confiou? Ele nem sabe o que tem na despensa, ele só vem aqui para comer o pão, e eu procuro fazer o melhor para ele. Ele não sabe nem os bens que tem. Como faria eu tamanha desfeita ao meu senhor? Sabe, a oportunidade que Satanás apresentou a José era uma oportunidade, já que ele prosperava, era uma oportunidade de ficar muito bem na casa, porque seria o segundo da senhora, às vezes podendo até ser o primeiro da senhora Potifar. Mas José tinha 2 atitudes a tomar. Ou ele chutava o pau da barraca, como a gente diz no Brasil, ou a despeito de todas as consequências, ficaria firme nos seus propósitos. E optou pela segunda opção.
Ele tinha tudo para optar pela primeira. A família rejeitou. O Senhor permitiu que ele fosse escravizado quando ele era filho de um senhor rico, uma família rica. Os irmãos o rejeitaram. A sua mãe morreu. Mas ele optou em permanecer firme. Porque ele, mesmo não entendendo, mesmo não vendo, ele sabia que o Senhor tinha grandes planos para ele. Sabe, amigo, talvez você esteja aqui nos Estados Unidos, numa situação, não vendido como escravo, mas numa situação típica de José. Você deixou as coisas no Brasil porque a situação estava difícil, você veio para os Estados Unidos. Você trabalha de sol a sol, de domingo a sexta. E às vezes você se questiona por quê. Eu posso dizer para você nessa manhã que o Senhor está com você. Eu posso dizer para você nessa manhã que o Senhor tem planos para você que talvez você nem vislumbre, mas Ele está te moldando na escola dele, que é a escola do sofrimento. E continua aqui o relato. Você conhece a história. E José acaba na cadeia do rei. Eu, quando leio essa história, eu me pergunto por que José, já que a lei egípcia dizia, rezava, que você deveria, numa situação dessa, matar o cidadão que tentou fazer mal à sua esposa. E Potifar o retira e não coloca numa cadeia do povo, coloca numa cadeia especial, cela especial para quem tem terceiro grau. É, no Brasil é assim. Sabe, eu acho que Potifar deve ter ficado muito bravo com a mulher dele. Por honra, não questionou, mas falou, eu estou perdendo alguém que é rico para mim. Alguém que é extremamente útil. E é um rapaz de confiança. E José então chega, você vê que ele chega aqui e é lançado no cárcere. Versículo 39, versículo 21. Novamente José enfatiza. E o Senhor, porém, era com José. Você já se viu numa situação difícil, num trabalho difícil, uma coisa que você abomina de sol a sol, e você saber que o Senhor está com você, quando tudo indica aos olhos humanos que o Senhor não está com você. Alguém uma vez me perguntou, foi, escuta, você fala tanto em Deus, você fala em Deus, e olha a situação que nós estamos enfrentando aqui. Agora, José já não era mais um jovem. José já tinha nessa época aqui mais ou menos perto dos 30 anos de idade. E José então é encarcerado. E o seu mesmo modo de agir. No final aqui do capítulo 39, veja só, versículo 22. Não, versículo 21. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu a mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Empresário de cadeia. Antes cuidava das coisas de Faraó. Escravo, mas não mal. Agora, qual é o seu business? O que é que você faz na vida? Eu cuido dos presos na cadeia. Você ganha bem? Não, eu sou preso também. E você vem falar para mim que o Senhor é com você. Se você pregasse para alguém e contasse isso, que você está preso e o Senhor é com você, qual seria a reação das pessoas que estavam te ouvindo? Quando eu vejo o irmão Ricardo aqui, vejo quando a filha vem visitá-los aqui, todo carinho, eu perguntaria, irmão Ricardo, se José aparecesse nessa situação e pedisse a sua filha em casamento, qual seria a sua reação?
Duvido que há um pai aqui que daria sua filha em casamento a José. Imagino quando José estava ali limpando as latrinas da cadeia, cuidando dos presos, dando comida para eles, como Satanás assediava com a imagem de Rubem, da cisterna onde ele foi jogado. Mas eu gostaria que você nunca se esquecesse que José estava sendo moldado por Deus para um serviço maior. Amigo querido, quem sabe no seu trabalho seja a mesma coisa. As durezas sejam as mesmas. Saiba que o Senhor é com você. E Ele está te moldando para grandes coisas que Ele terá por você. Através de você. Outro dia você está fazendo uma entrega. E eu estava sentindo o calor com 0 graus. Mas porque você 0 grau, você desce e sobe do carro, desce e sobe. E eu tirei meu agasalho. E fiquei de camiseta, porque eu estava com muito calor. E tomei um pé de vento. Na hora meu ciático travou. E eu me perguntei, o que é que eu estou fazendo aqui? Preciso disso. E eu tinha que entregar num edifício. E a senha era tocar a campainha para a senhora vir abrir a porta. E era um pacote o mais pesado do dia para entregar. E eu tinha que me arrastar para entregar aquele pacote. Meu ciático da perna esquerda não podia mexer. E a senhora apareceu, olhou aquilo e falou, que entregador velho? Aleijado? E nem inglês fala direito. Mas eu sabia que o Senhor estava comigo. A situação continua. Você tem todo o capítulo 40, da descrição de Moisés. E você conhece a história dos 2 presos, o padeiro e o copeiro. E ele revela os sonhos, mediante Deus, do padeiro e do copeiro. E José então pede, olha por favor, o copeiro, o dia que você estiver na frente do faraó, lembra de mim. E olha como termina o capítulo 40, versículo 23. E o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Que decepção! Será que Deus me abandonou aqui? Quantas vezes você já pensou isso na sua vida? Fui abandonado por Deus. Deus me deu um sinal. Um dia eu estava em casa dessa maneira e falei assim, Deus me deu um sinal que o Senhor me abandonou. E eu vou te pedir uma prova, se o Senhor me permitir. Que alguém me convide para pregar esse próximo sábado. Passado meia hora, meu telefone tocou. E eu fui convidado para fazer uma semana de oração na igreja de Barra da Tijuca. Confesso para vocês que eu chorei naquele dia. O Senhor nunca te abandona, querido. Quando eu ouço o seguinte, olha, você não vai em tais lugares porque o Senhor não entra. Mentira que te contaram. O Senhor entra em todos os lugares que você for. Os anjos não te abandonam. Você pode abandoná-lo, mas ele nunca vai te abandonar. Jonas estava na barriga do peixe e o Senhor estava com ele. O Senhor era com Jonas. Sabe, eu quero que você saia daqui nesse sábado, o primeiro sábado do ano, na certeza que durante o transcorrer de todo 2025, o Senhor será com você cada dia, cada minuto, cada instante. Deus tem um plano para você. Eu não sei o tamanho do plano que Ele tem para você, mas Deus tem um plano para você. Porque Deus tritou-se para os Estados Unidos. O que é que você está fazendo aqui fora da tua terra? Se o plano não está acontecendo é porque você não está permitindo. Mas o Senhor tem um plano para você. Deus tem um plano grandioso. Deus não colocou aqui a sua igreja por nada. Deus colocou a sua igreja, colocou essa igreja aqui neste local. Para que as pessoas, os brasileiros, as pessoas de língua portuguesa fossem
através da pregação do Evangelho, fosse irradiada e eles fossem tocados, alcançados pelo Espírito Santo. E quem sabe para suas próprias mãos, através de você. O Senhor é com você. Sabe, José nunca tinha lido o capítulo 41 de Gênesis. Veja o versículo 1. Passado 2 anos completos. Sabe o que é 2 anos esperando o copeiro falar com o faraó? Nenhuma palavra. Às vezes a gente liga, cara, dá um toquezinho, é teu amigo, fala que eu estou aqui, pede. Ninguém. E Faraó teve um sonho. Parecia achar-se ele pede junto, e aqui conta o sonho. E no versículo 14, 41, 14. Então Faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Dia comum, sol amanhece, o galo canta. José começa a fazer seu trabalho e chegam os emissários de Faraó. O Faraó está te chamando. Assunto de segurança nacional. O interessante é a maneira como Moisés descreve essa situação. Veja a continuidade do 14. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Vamos, rapaz, vamos desse jeito, hipótese alguma. O egípcio, ele não usava barba, ele não tinha cabelo, ele raspava tudo. E José, como israelita, ele se permitia usar barba e tudo aquilo. Ele estava na cadeia, estava na masmorra. E ele então foi lá, se barbeou, colocou aquele perfuminho Avon de 2ª categoria, colocou roupa nova e foi, estou pronto. E ele então é conduzido à suntuosidade do palácio de Faraó. Eu imagino aquele jovem, 12 anos, mas ele tinha 30 anos, 32 anos. E ele entrando, e as moças, rapaz, olha o gajo. E o faraó então lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ponto. E agora vem. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Tenho certeza que Lúcifer chegou no ouvido dele e falou: agora é a tua hora. Você é o cara. Hora da prova final na escola do Senhor. Agora é a hora. O Serviço Secreto do Egito, o Conselho Nacional de Segurança do Egito, me diz que você é o cara. Resposta bate-pronta de José. E respondeu-lhe José: não está isso em mim. Mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Sabe quem era a pessoa que estava diante de José? Segundo eles, era o Deus Horus encarnado, era a divindade encarnada da pessoa do Faraó. Era o Senhor das duas terras. Talvez a resposta de José nem deixasse ele ouvir o sonho, porque era um atentado contra a divindade do Faraó. Deus é quem revela. Não é formidável isso? Quantos anos de treinamento na escola de Deus para poder se manifestar dessa maneira?
E nós, muitas vezes, quando somos colocados numa situação, não, realmente, eu estudei em tal lugar, fiz tal curso, tal curso, tal curso. Ele fez o curso de ser empregado de Potifar, escravo de Potifar, carcerizado na cadeia de Faraó. Esse era o currículo de José. Mas ele se manifesta: Deus me colocou aqui. E o Faraó então conta a história. José pede um momentinho e começa a elucidar. Capítulo 41. Depois de acontecido, versículo 38. Reação do Deus Horus, do Senhor das duas terras. Acharíamos porventura homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado com você. Versículo 41. Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel. Opa! Há meia hora atrás estava encarcerado por atentado ao pudor. Alguém virou e falou: entre nós aqui. Não é esse o tal do caso da mulher de Potifar? Acho que o Faraó não está pesando muito bem. E José ali estica a sua mão, recebe o anel, roupas de linho fino, pôs ao pescoço um colar de ouro e fez subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão e o pé. Versículo 46. E José tinha 30 anos de idade quando se apresentou ao Faraó. E chegamos então ao capítulo 45. E é aí que reside toda essa odisseia de José. Por que Deus permitiu tudo isso na vida desse jovem? Sabe, nós quando falamos de José, nos lembramos muito bem dos sonhos. Era um sonhador. Nos lembramos da mulher de Faraó. Mas nos esquecemos do capítulo 45 de Gênesis. E aqui é o segredo para 2025, para você e para mim. Capítulo 45 que nós lemos. Está ali naquela situação, os irmãos estão ali, foram provados. E vejam só que José então não estava aguentando mais. E no versículo 4, 45, 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Sabe o verbo esse, chegai-vos a mim? Se você for no hebraico, você vai ver que o verbo é o nagash. Não é só chegar, chega mais. A gente tem um programa, né, que o pastor Luiz Gonçalves gostava muito. Chega mais, chega mais. O Goulart da televisão que fazia esse programa, chega mais. Quando ele usa esse verbo, chegar mais, não é chegar por chegar. É chegar na intimidade. E ele pega os irmãos atônitos. Não sabia o que estava acontecendo. Ele abraça então os irmãos. E começa a beijá-los fraternalmente. E agora fala na língua deles. Até então falava via intérprete. Agora ele começa a falar na língua deles. E sabe quem sou eu? Eu sou José, o seu irmão. E eu não quero que vocês fiquem brigando um com o outro porque me venderam. E agora vem a maior de todas. Porque o Senhor me colocou aqui para salvar a cada um de nós. Mais do que isso, José, através da escola do Senhor, exercitava o ministério do perdão. Sabe o que é perdoar os seus irmãos que fizeram tudo isso com ele? Quantas vezes eu ouço: se pisar no meu pé, eu arrebento. Não pisa no meu calo, que eu mudo de figura. Sabe, o ódio, o ciúme, a grandeza de José incomodava os demais irmãos.
Ele era discriminado na família. Ele era jogado para escanteio. Agora era hora de chegar. José e falou assim: agora, galera, chega mais aqui. Vamos conversar mais entre nós aqui. Papo reto. Ainda mais, não discutam entre vocês se foi o Pedro, João, Antônio. O perdão tem que permanecer entre nós. Eu quero que Deus cubra todos com o perdão, aonde eu errei e aonde vocês erraram, porque vocês darão nome às 12 tribos de Israel. Jamais haveria 12 tribos de Israel se não houvesse Gênesis 45. O Senhor preparou José para que reinasse voltasse a reinar a alegria, o ódio, a dor de cotovelo do sonhador, a predileção de Jacó pelos irmãos, em detrimento do outro. Era a hora de José dar o exemplo maior, a despeito de: o Senhor me colocou aqui. Sabe, querido, eu não sei se isso acontece muitas vezes conosco. Não converso com a minha irmã, não converso com o meu isso, não falo com aquele me incomoda porque isso é aquilo. Se alguém tinha razão para fazer isso, esse alguém chamava-se José. Por isso, pastor, quando o senhor pregou aquele sermão sobre José, eu lhe disse que eu gostaria de retomar essa situação. Nós estamos no momento de Santa Ceia. Você entendeu hoje o que é a Santa Ceia? O pastor falou hoje sobre isso. É o momento de nos abraçarmos, de usar o verbo nashgash. Chegai-vos, abraçai-vos, beijai-vos uns aos outros na intimidade, dizendo: nós temos um único caminho, e o nosso caminho é a Nova Jerusalém. Eu não sei o tamanho do ministério que o Senhor tem para você. Eu não sei se você está sendo um José guardado as devidas proporções. Mas o Senhor tem algo para você grandioso. Quando eu era menino, quando eu falo menino, 6, 7 anos. Na minha casa, uma vez por mês, era festa. Lembre-se que a minha casa é uma casa de italianos e alemães. Meu avô Franz Klink, com a minha avó Elfrieda Schoenfeld, fugida por ser judia, fugida de Hitler. Morava com os meus pais, adventistas do 7º dia. Meu avô paterno, italiano, Carmine Paulotes, homem que tinha o orgulho de dizer que nunca tomou uma gota d'água na vida, só vinho. Você imagina a qualidade da coisa. Se eu sou alegre, eu acho que eu nunca tomei vinho, mas a alegria veio de lá. E quando chegava uma vez por mês, vinha à nossa casa o Cícero, cearense, com aquela sua alegria natural, né? Nossa família de cearense. E o Cícero, ele era eletricista do Ministério da Fazenda em São Paulo. E ele tinha a máquina, que eu odiava, aquela máquina de cortar cabelo manual. Aquilo puxava o cabelo, doía, mas uma vez por mês ele vinha cortar o cabelo, viu, irmã Ingrid? Ele vinha cortar o cabelo de toda a família. E naquele dia, meu avô alemão, levantava cedo, ia comprar 2 frangos na feira, e então matava o frango e fazia macarrão. Macarrão não podia ser macarrão fabricado, tinha que ser feito em casa. E com os frangos que eram feitos em casa, e a discussão à mesa, nós estamos ali nos anos 60, há 15, 20 anos da Segunda Guerra Mundial, Carmine no italiano, Franz alemão, e a briga entre eles era Hitler e Mussolini. E era um dia de alegria. Cortava nossos cabelos, depois ia comer o frango, e eu e minha irmã, e a gente ficava brigando por causa das coxas do frango. Todo mundo queria a coxa, mas só tinha 4. E meu avô, alemão, esperto, comia o peito do frango. Eram 2 peitos e ele comia sozinho. Falei: opa, vamos rachar esse peito aí, vamos deixar as coxas para quem quer.
Era uma alegria, a gente esperava. Mas e aí, pai, quando é que o Cício vai vir? Porque era alegria, era festa no arraial. E o Cício era um adventista meia boca. Ia na igreja, não ia, quando tinha trabalho, trabalhava. Eletricista, ele contava que eles estavam reformando um ministério ali perto da Praça Clóvis Bevilacqua, em São Paulo. Tem a ladeira que vai para o Parque Dom Pedro, esqueci o nome dessa ladeira ali. E ali tinha o Ministério da Fazenda. E eles estavam trocando toda a fiação do Ministério da Fazenda. E todo o cobre que eles retiravam, naquela época era cobre, eles vendiam no ferro velho. Só que era proibido. Mas ia jogar no lixo. Quem que ia pegar isso? Então os eletricistas pegavam. Um dia nos chega a notícia que o Cícero foi preso. Cícero foi preso e foi condenado a uns 7, 8 anos de cadeia. E não é como hoje que você vai para a cadeia e depois de 1 ano você sai e vira presidente. Não, não era. Você era preso. Na casa do Cícero, que sempre tinha fartura, a filha mais velha, vendo que começou a faltar comida, todos adventistas, não viu outra alternativa, a não ser começar a se prostituir. Faça isso na casa do cearense nos anos 60. Era o fim do mundo. Eu saio da cadeia, mas mato ela. A esposa, naquela situação. O filho começou a entrar em gangues. E o Cícero contava dia após dia a hora de sair da cadeia e matar a filha. Era visitado, mas era o único assunto do Cícero. Ele não via que ele havia furtado. Ele não viu que ele havia cometido um crime contra a segurança nacional, que era assim que era caracterizado na época dos militares. Até que chegou o fim. E o Cícero, então, saiu da cadeia. E agora? Filha prostituta. A esposa extremamente doente pela situação. O filho da bandidagem. E o pastor da igreja de Vila Galvão, em Guarulhos, visitou o irmão Cícero. E conversaram. E um não sabia da conversa com o outro. O pastor visitava um, não contava que conversava com o outro, e assim. E chegou num sábado de manhã, em que nós fomos convidados para o rebatismo do Cícero. Mas e a filha? E a esposa? Deus proverá. E quando chega no momento do rebatismo, o Cícero entra no tanque. E quando ele entra no tanque, aparece para entrar no tanque também a filha que tinha sido prostituta. Mas vem o filho que estava na bandidagem e reassume uma nova posição. E a esposa sofredora estava ali. E os 3 foram rebatizados e se abraçaram. O ministério do perdão. Estamos no primeiro dia de 2025. Será que não está na hora de você, exemplo do que Jesus fez? Perdoai-vos uns aos outros. E você revisar a tua agenda. E fazer como o irmão fez aqui na frente agora há pouco. Dizer, Senhor, eu tenho que repensar este assunto. Lembre-se que o perdão não parte de nós. Ele é antagônico a nós. O perdão parte do Senhor, parte do Espírito Santo, porque é algo divino. E o Senhor diz lá, através de Isaías, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus planos não são os teus planos. Sabe, querido, Deus tem algo muito maior a fazer por você. Mas eu vou falar para você que para o Espírito Santo poder atuar em você, passa pelo ministério do perdão. O pastor, quando conversou comigo a respeito desse sermão, ele falou assim, fale sobre uma das características de Jesus.
E eu, ok, pastor, vamos ter dia 21 uma vigília. Nós vamos orar aqui, a igreja orando. Será que não é hora de você repensar a respeito desse assunto? Talvez você não tenha esse problema, graças a Deus, mas há outros que precisam ser repensados. Lembre-se de José. Eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Sou um portador nas mãos de Deus. Que Deus possa te abençoar. Que 2025 possa ser um ano cheio de bênçãos. Aonde, como diz o pastor, oramos para que essa igreja cresça. Cresça com pessoas não que venham somente sendo transferidas para cá, mas de pessoas que aceitam o convite do Mestre para ter um futuro melhor, que é estar no reino dos céus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Nosso querido Deus que habita nas alturas dos céus, nós somos imensamente gratos, porque através do Teu Espírito, o capítulo de Gênesis 37 em diante, escrito por Moisés, inspirado por Ti, chegou até nas nossas mãos. E temos José como exemplo, que abdicou o seu nome de ser uma das pessoas que nominava as 12 tribos de Israel, e ficaram os seus 2 filhos. Senhor, que nós possamos abdicar cada um de si próprio, mas que os outros cresçam, e através de nós possam também ver a glória de Deus naquela manhã gloriosa. Esteja conosco hoje e sempre. Abençoa a nossa igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. De Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Fecha os teus olhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto e a tua misericórdia em nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz hoje e para todo sempre. Amém.